Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem. No vídeo de hoje a gente vai aplicar alguns conceitos que a gente viu nas últimas aulas do SPF. Para isso, eu separei uma topologia bastante simples aqui, que embora ela seja simples, dá pra gente ver bastante coisa que a gente viu nas últimas aulas em termos conceituais. A topologia que eu vou apresentar para você hoje, ela não é uma topologia que você vai pegar e vai aplicar lá na sua empresa ou no seu provedor assim. Ela é muito mais conceitual, que ela vai ajudar a gente a reforçar, a melhorar os nossos conceitos do ASPF que a gente viu até agora. Conforme a gente vai elaborando novos laboratórios ou laboratórios mais sofisticados, aí sim vão ser topologias e exemplos que você vai poder implementar na sua empresa, no seu provedor de internet, esse tipo de coisa. Beleza? Mas o foco da de hoje é apenas conceitual, tá bom? Então aqui eu separei para vocês nessa topologia o IV, eu coloquei 3 roteadores, tá? São 3 roteadores ciscos, mas você pode trabalhar com microtico ou qualquer coisa que você queira trabalhar aí, Juniper, Huawei, esse tipo de coisa. Mas o vídeo de hoje é apenas nesses ciscos aqui, ok? Como você pode ver, a gente tem o RT1, o RT2 e o RT3. Entre o RT1 e o RT2 eu coloquei a rede 10.28.00/30 e entre o RT2 e o RT3 eu coloquei a 10.28.10/30. Eu separei essa topologia em duas áreas, a área de backbone, ou área 0, e a área 1. Como a gente já sabe, toda vez que a gente for configurar o ASPF, a gente precisa configurar pelo menos a área 0. E todas as outras áreas, como área 1, área 2 ou até áreas especiais, elas vão estar diretamente conectadas à área 0, a não ser que você esteja usando Virtual Link, que não é assunto desse vídeo ainda. Beleza? Então vamos lá. Aqui em cima, se você reparar, eu também coloquei alguns endereços IPs, por exemplo, 10.10.10.1 em cima do RT1, 10.10.10.2 em cima do RT2 e o 10.3 em cima do RT3. Esses endereços IP a gente vai atribuir as interfaces loopbacks de cada roteador, e elas vão servir para a gente configurar manualmente o router ID de cada roteador. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos partir para as configurações da topologia. Primeiro, a gente vai fazer as configurações de interface física, interface loopback. Se tivesse VLAN, a gente vai configurar. Depois, a gente vai partir para as configurações básicas do ASPF. Vai rodar um ASPF básicozinho ali. E depois vamos fazer as configurações mudando os valores default do ASPF. Alguns valores defaults que a gente tem, a gente vai mudar eles e ver como que a topologia reage a isso. Por último, a gente vai aprender a verificar o ASPF, ver alguns comandos de show, de debug, que vão ajudar a gente num troubleshooting de caso a gente tenha algum problema na nossa topologia, beleza? Eu já estou aqui com todos os roteadores prontos aqui, ó, todas as abas dos roteadores, RT1, RT2 e o RT3. Então vamos fazer as configurações de endereçamento primeiro. Primeiro eu vou fazer as configurações no roteador 1, depois no 2, depois no 3. Vamos fazer uns testes básicos para ver se está tudo ok. E depois vamos partir para as configurações do ASPF. Primeiro aqui no roteador 1, eu vou colocar um hostname para ele. E vou configurar a interface loopback. Se você lembrar, o endereço IP da loopback é o que está em cima de cada roteador ali. Do roteador 1 é o 10.10.10.1. 255.255.255, ele é o endereço IP /32. Vamos configurar a interface física do roteador 1. Vamos colocar uma descrição aqui, roteador 1 to roteador 2. Vamos atribuir o IP a ela, 10.28.01, que a gente está seguindo a topologia ali, como você pode ver. Esse endereço é um /30, me desculpa, vai habilitar a interface. Caso você tenha alguma dúvida nas máscaras que a gente está usando aqui, eu posso fazer um videozinho de VLSM, subrede, só deixar aqui no comentário, tá? As configurações de IP do roteador 1 a gente acabou. A gente pode verificar elas pelo comando show IP interface brief. Você pode ver que na internet 0/0 eu coloquei o 10.28.01/30 e na loopback o endereço 10.10.10.1. Vamos lá para o roteador 2.
configurar os IPs nele. Vamos definir um hostname rt2. Vamos configurar a loopback dele, 10.10.10.2/32. Vamos configurar a Ethernet 0/0, que é a conexão entre o meu roteador 2 e o meu roteador 1. Então, description, rt2 to rt1. O IP dela é o 10.28.0.2/30.255.252. Por último, vamos setar o endereço IP na Ethernet 01, que é a conexão entre o roteador 2 e o roteador 3. Vamos colocar uma descrição, description rt2 to rt3. Vamos setar o IP 10.28.1.1/32/30. Beleza, a gente também finalizou as configurações do SPF, de endereçamento no roteador 2. A gente vai verificar aqui, ó, Ethernet 0/0 é o 10.28.0.2, que faz a conexão com o roteador 1, e Ethernet 0/1 é o 10.28.1.1, que faz a conexão com o roteador 3. E na loopback a gente definiu aquele 10.10.10.2, até agora sem nenhum mistério, né? Vamos para o roteador 3, vou definir um hostname de rt3, vamos configurar a loopback, (0/1), vamos colocar uma descrição e vamos definir o IP. Aqui a gente finalizou as configurações de endereçamento IP em todos os roteadores da topologia. Se a gente quiser dar uma verificada, a gente pode fazer um simples ping entre eles. Vou voltar aqui no roteador 1, olha só, ping 10.28.0.2, que eu estou pingando lá a Ethernet 00 do roteador 2, ó, você pode ver que foi um sucesso. Aqui mostra pra gente o sucesso. Então a conexão entre o roteador 1 e o roteador 2 tá funcional. Vamos lá no roteador 2 e testar com o roteador 3. Então ping 10.28.1.2, que é a conexão entre o 2 e o 3. Você pode ver que também foi um sucesso, ó. Vamos fazer de novo. Então as configurações de endereçamento IP estão tudo ok. Nada de mirabolante, nada muito complicado até agora. Então agora a gente vai partir para as configurações básicas do OSPF. Então aqui nas configurações do OSPF eu vou começar pelo roteador 1, ok? No roteador 1 a gente vai começar habilitando o OSPF, e para habilitar o OSPF em plataforma Cisco, basta você digitar router OSPF e aqui ele solicita um Process ID. Eu vou colocar o Process ID desse carinha como 10. Esse é só um valor local que a gente coloca para habilitar o OSPF. Eu posso chegar no roteador 2 e mudar esse Router ID, por exemplo, Router OSPF 20, no roteador 3, Router OSPF 30. Isso não vai interferir em nada nas configurações do OSPF, mas é questão do número que você gosta de habilitar, essas coisas. Não faz diferença alguma no resultado final da configuração. Então, vamos começar aqui, Router OSPF 10. E a primeira configuração que a gente vai fazer no roteador 1 vai ser definir o Router ID. Lembrando que o Router ID existem 3 formas de serem definidas de Router ID. A primeira é manualmente, onde a gente vai fazer agora, vai definir manualmente esse Router ID. A segunda opção, caso a gente não defina manualmente, o próprio protocolo vai definir através da interface loopback. O endereço IP mais alto da interface loopback vai ser definido como Router ID do OSPF. Caso a gente não tenha uma loopback, o último método é o endereço IP mais alto de alguma interface física que esteja habilitado ao OSPF. Lembrando que, caso a gente não consiga definir um Router ID, o OSPF não consiga definir um Router ID, o OSPF ele não vai ser habilitado nesse roteador.
tá bom? Então a gente vai definir manualmente aqui primeiro no roteador 1 que o router ID dele vai ser aquele endereço IP que a gente tem lá em cima na topologia, o 10.10.10.1, que é o endereço IP que a gente configurou na loopback dos roteadores. Agora, assim como a gente fez no vídeo aqui do router RIP, se você pode dar uma conferida aqui, a gente precisa advertir as redes dentro da topologia. Advertir a rede significa que eu quero que essas redes pertençam ao domínio SPF, de modo que os roteadores que estão também habilitados com SPF recebam esses anúncios referente a essas rotas ou redes e possam adicioná-las dentro da tabela de roteamento, tá bom? Então as redes que eu quero habilitar o SPF vão ser quais? A 10.28.00/30 e a 10.10.10.1, que são as redes que pertencem ao meu roteador 1. Para fazer isso, assim como a gente fazia no RIP, a gente digitava o comando network e no SPF não vai ser diferente. Então é network. Aqui a gente coloca qual é a rede que a gente está anunciando, que é a rede 10.28.0.0. Se a gente apertar Enter, ó, você vai ver que ele dá comando incompleto. No RIP isso funcionava muito bem, só que o SPF, como ele é um protocolo mais robusto, ele precisa de alguns parâmetros a mais para a gente configurar ele. Então aqui, ó, se a gente apertar um Help, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, Yield Card Mask, ou máscara coringa, dependendo da literatura que você estiver trabalhando. A máscara coringa, a gente calcula ela da seguinte forma. Primeiro, a gente pega o endereço da máscara de broadcast, 255.255.255.255, e a gente vai subtrair esse valor da máscara do nosso IP que a gente está anunciando. Por exemplo, o nosso IP que a gente vai anunciar agora, a rede que a gente vai anunciar agora é a 10.28.0.0/30. Se a gente lembrar, a máscara da rede /30 ela é 255.255.255.252. Então, para a gente calcular a máscara coringa, a gente vai pegar a máscara de broadcast, 255.255.255.255, menos a máscara da rede que a gente estiver anunciando, 255.255.255.252. Subtrai esses valores, então 255 menos 255, 0, 255 menos 255 também dá 0, 255 menos 255 também dá 0. 255 menos 252 dá 3. Então a máscara coringa para esse caso aqui vai ser a 0.0.0.3. E a gente definiu a máscara coringa. Por último, a gente define a área que a gente quer anunciar essa rede. Então a gente está trabalhando na área de backbone agora no roteador 1, então vai ser a área 0. A gente vai fazer a mesma coisa para anunciar a interface de loopback. Então é network 10.10.10.1 e a gente vai fazer o mesmo processo para achar a máscara coringa, 255.255.255.255 menos a máscara do IP. A máscara do IP da nossa interface de loopback ela é uma /32, então vai ser tudo 255 menos tudo 255, que vai dar como? 0.0.0.0 área 0. E aqui a gente acaba as configurações básicas do SPF. Então agora a gente vai partir para algumas configurações que são chamadas de boas práticas sempre que a gente estiver habilitando o SPF dentro da nossa topologia. A primeira boa prática que a gente vai ver é habilitar a Passive Interface como default. Isso significa que todas aquelas interfaces que a gente não tem um roteador na outra ponta, a gente vai definir essas interfaces como interfaces passivas, de modo que o OSPF ele não vai encaminhar mensagens de hello por essa interface na tentativa de descobrir novos neighbors. Então a gente define isso da seguinte forma: Passive Interface Default. Nesse momento, todas as interfaces que estão habilitadas com o OSPF do nosso roteador 1, elas estão setadas como passiva. E a gente só vai retirar da interface passiva aquelas interfaces que a gente quer que na outra ponta a gente forme a relação de neighbor. Por exemplo, no roteador 1, a Ethernet 00 dele vai formar neighbor com o roteador 2.
Então, ela não pode ser definida como passiva, senão a gente não vai formar adjacência através desse link. Então, a gente retira esse link da interface passiva. Interface passiva, Ethernet 0/0. Esse comando no na frente aqui, ó, indica que ela não é uma interface passiva. Uma outra boa prática que também é bastante conhecida é sempre que a gente estiver trabalhando em links point-to-point, nesse caso aqui a gente tem um link point-to-point entre o roteador 1 e o roteador 2, a gente sempre vai definir o tipo de network OSPF com point-to-point. Então, interface Ethernet 0/0, IP OSPF Network point-to-point. Se você não lembra disso, você pode dar uma conferida aqui nesse videozinho aqui de cima. Beleza, a gente acabou as configurações aqui no roteador 1 e bora partir para o roteador 2. Já aqui no roteador 2 a gente vai fazer quase a mesma coisa, só com algumas diferençazinhas a mais, porque a gente tem a área 1 ali do outro lado, fechando conexão com o roteador 3. Então aqui a gente vai habilitar o OSPF, router OSPF 10, lembrando que eu poderia colocar 20, 30, o valor que eu quiser. Então, router OSPF 10 e a gente vai definir o router ID. Router ID 10.10.10.2. Nesse momento, a gente vai fazer uma outra configuração ao invés do que a gente fez no roteador 1. No roteador 1, para a gente advertir as redes que a gente quer, a gente usava o comando network. Eu vou mostrar aqui uma outra forma de fazer isso, que muitas vezes é até mais simples do que utilizar o comando network. Mas antes, vamos definir todas as interfaces como passiva, né? Passive default, aproveitando que a gente já está aqui. E no passive interface, a Ethernet 0/0, ou seja, eu não quero que ela seja uma interface passiva. E lembrando que a gente também tem uma conexão com o roteador 3, que é pela Ethernet 0/1. Então eu também não quero que ela seja uma interface passiva. Beleza? Para habilitar o OSPF aqui no roteador 2, eu vou entrar na interface e vou digitar o seguinte comando: IP OSPF 10 área 0. Assim eu já habilitei o OSPF dentro da Ethernet 0/0. Dessa forma eu não preciso ficar digitando network, esse tipo de coisa. Aí vai depender da topologia ou do jeito que você estiver configurando. Vamos definir a network point-to-point. E você vai ver que já formou relação de enable por essa interface. Vamos terminar as configurações na Ethernet 0/1, IP OSPF 10 área 1, que é a conexão com o roteador 3, e IP OSPF Network point-to-point, porque a gente também só tem 2 roteadores nesse link aí. A gente acabou as configurações do roteador 2. Vamos partir para o 3? Aqui no roteador 3, a gente vai fazer o mesmo método. Router OSPF 10, definindo o router ID manual, 10.10.10.3. Passiva interface default e a não passiva vai ser a Ethernet 0/1 e a gente fecha a conexão com o 2. A gente vai habilitar o OSPF na Ethernet 0/1, área 1, IP OSPF Network point-to-point. E a gente finaliza as configurações do OSPF que a gente vai ver hoje. Vamos dar uma olhada em como que a gente vai verificar se está tudo certinho, se está tudo funcionando conforme a gente esperar. E para verificar isso, a gente vai começar verificando aqui pelo roteador 1. Por exemplo, a gente pode verificar se o nosso neighbor do outro lado está em pé, se a gente está formando relação de neighbors OSPF, através do comando show IP OSPF neighbor. Aqui no roteador 1 eu emiti esse comando e você vai ver que o output dele já mostra alguns parâmetros bastante interessantes para a gente. Por exemplo, Neighbor ID indica quem que é o roteador vizinho. Ele é o roteador 10.10.10.2, que foi o router ID que a gente definiu lá atrás para o roteador 2. Ele mostra que o estado da relação está em full. Se você lembrar desse vídeo aqui, você vai entender por que está em full. E ele mostra a interface que está habilitada. Então eu conheço esse neighbor através dessa interface e esse neighbor tem esse ID. Se a gente ir lá no roteador 2, ele vai mostrar a mesma coisa. Show IP OSPF neighbor. Ele vai mostrar aqui, ó,
pela Ethernet 0/0, ele encontra o Neighbor ID 10.10.10.1, que é o roteador 1, e pela Ethernet 0/1, ele encontra o 10.3, que é o roteador 3, e ambos estão em estado full state. A gente não vai fazer isso no roteador 3, mas é só para você ter uma ideia. Então a gente pode ver aqui que as relações de vizinhança OSPF estão ok, estão funcionais e entrou em estado full. Se você lembrar daquele vídeo, que você pode conferir aqui novamente, esse vídeo a gente falou o quê? Que quando dois roteadores entram em estado full OSPF, é o momento que eles começam a trocar os SLAs entre si. A troca de SLAs indica que eles estão fazendo troca de informações de rede entre si. Para a gente verificar esses LSAs que foram advertidos, a gente vai emitir o seguinte comando. Ó, se a gente vir aqui no roteador 1 e digitar o comando show IP OSPF Database, o OSPF Database indica os SLAs que o roteador 1 conhece e possui, desde aqueles gerados por ele e aqueles que ele recebeu. Por exemplo, ó, o LSA de Router Link State é o LSA tipo 1, e como você viu, os LSA do tipo 1 é aquele SLA que todos os roteadores geram sobre si mesmo e advertem aos seus vizinhos. Então aqui no roteador 1 ele tem o LSA dele mesmo, é claro, e ele também recebeu o LSA do roteador 2, ó, 10.10.10.2, indicando que ele também recebeu esse SLA. E se você lembrar, a gente tem um SLA do tipo 3, que é enviado pelo roteador ABR, o Area Border Router. O roteador ABR, ele anunciou aqui pra gente o seguinte, ó, Summary Net Links, então LSA do tipo 3, o Link ID, aquela rede 10.28.1.0, que é justamente a rede que conecta o roteador 2 com o roteador 3, e quem está divertindo essa rede é o 10.10.2, que é justamente o nosso roteador ABR. Então, nesse caso aqui, o roteador 1 ele está recebendo LSAs do tipo 1, um que ele mesmo gerou, outro que o roteador 2 enviou para ele, e ele também está recebendo o LSA do tipo 3, que foi advertido pelo nosso roteador 2, que é o ABR da topologia. Esse SLA do tipo 3, ele está informando as redes que estão dentro da área 1. Se a gente ir lá no roteador 3, a gente vai ver basicamente algo parecido. Então, show IP OSPF Database. Então aqui, ó, a gente vê um pouco diferente, ó. O Router Link State, o LSA do tipo 1, ele está vendo o roteador 2, porque o roteador 2 para ele também está na área 1, e o próprio LSA. Já o LSA do tipo 3, que é advertido pelo roteador 2, ele está vendo o quê? Ele está vendo o Router ID do roteador 1, ó, 10.10.10.1, porque o roteador 1 anunciou isso também como uma rede, e aqui a gente também tem ó, o 10.28.00, que é aquela rede que conecta o roteador 2 com o roteador 1. Então aqui a gente consegue verificar os LSAs de forma sumarizada, né, mais simples, que os nossos roteadores estão recebendo e estão colocando dentro da sua LSDB. Se você quiser verificar de forma mais profunda, você pode fazer o seguinte, ó, show IP OSPF Database, e aqui você pode colocar aqui, ó, Summary 10.10.10.2. Desculpa, Summary 10.28.0.0, que é a rede que eu quero ver. Então, olha só, o roteador 3, para esse SLA aqui dessa rede 10.28.0.0, ele indica o seguinte, ó, o tipo de LSA é um tipo Summary Link, então é o LSA do tipo 3. Quem que está advertindo esse SLA? É o roteador 10.10.10.2, que é o nosso ABR. E aqui embaixo, ó, Network Mask, ele indica a máscara de subrede desse SLA. Então, se você quiser ver o SLA de forma mais
detalhada, você pode utilizar esse comando. Lógico, para o SLA do tipo 3. Se você quiser verificar o SLA do tipo 1 de forma mais detalhada, você pode colocar router e aqui você vai colocar o link que você quer ver. Sei lá, eu quero ver o link de 10.10.10.2. Então aqui, ó, o 10.10.10.2, que é o SLA do tipo 1 que a gente viu, ele mostra as informações. Você pode ver que o SLA do tipo 1 ele é muito mais detalhado do que o LSA do tipo 3. Justamente, se você lembrar, que o SLA do tipo 3 ele é como se fosse um resumo do SLA do tipo 1 e do tipo 2. Então aqui nesse output do SLA do tipo 1, ele mostra, ó, Link State ID 10.10.10.2. Quem que está divertindo? Ele mesmo, que ele é o próprio ABR, né? Aqui embaixo, ó, Link Connected to Another Router, Point to Point, que a gente definiu o tipo de rede como ponto a ponto. Ele mostra aqui o 10.10.10.3, que do ponto de vista do R2, o R3 é seu vizinho. E o endereço IP da interface que ele está conectado, que é o 10.28.1.1, que é o endereço lá da Ethernet 0/1 do nosso roteador 2. Então, se você pode ver que por esses outputs aqui, o LSA do tipo 1 ele é muito mais detalhado do que o LSA do tipo 3, como a própria teoria que a gente viu, ela demonstra, ok? Um outro comando de verificação também bastante importante aqui no SPF, a gente pode fazer isso daqui, ó, debug IP OSPF timer hello. Com esse comando a gente consegue verificar se o nosso roteador está recebendo ou não mensagem de hello do seu vizinho. Isso a gente também consegue verificar se o outro roteador lá está com algum problema ou se ele está ativo, esse tipo de coisa. Então olha só, pelo output aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó, o nosso roteador 1, ele enviou uma mensagem de hello através do endereço de multicast 224.0.0.5, que é o endereço de multicast padrão da OSPF, e ele também recebeu um hello vindo de 10.10.10.2, que é o roteador 2 da nossa topologia, ok? Um outro comando que a gente pode verificar também é o show IP route OSPF, que ele vai mostrar as redes que foram aprendidas através do OSPF. Aqui no roteador 1, ó, a gente pode ver que a única rede que a gente aprendeu do OSPF foi a 10.28.10/30, que é a rede lá do nosso roteador, aqui conecta o nosso roteador 2 com o nosso roteador 3, ok? Para a gente finalizar, você pode ver aqui, ó, pelo output do roteador 1, que ele não está recebendo a interface de loopback do nosso roteador 2. E isso, ó, já foi uma verificação, a gente pode ver que o roteador 2 não está anunciando essa loopback dentro do domínio SPF. A gente pode verificar isso através do comando showrun loopback 0. Você pode ver, ó, que a gente não anunciou ela. Então a gente pode vir aqui, ó, loopback 0, IP OSPF 10, área 0. Fizemos o anúncio dela. Se a gente voltar aqui no roteador 1 e fazer o mesmo comando de show route OSPF, a gente vai ver que ele passou a receber essa rede também, ó, 10.10.10.2/32. E se a gente repetir aqueles comandos de show IP OSPF database, você vai ver que aqui no roteador 1 não mudou muita coisa e aqui no roteador 3 também não mudou muita coisa, mas aqui, ó, em Summary Net Links, ó, o roteador 3 passou a receber essa interface loopback 0 do roteador 2 como um LSA do tipo 3, já que ela está configurada dentro da área 0.
Bom, galera, o que a gente tinha que ver na aula de hoje era somente isso. Você viu que o que a gente fez aqui não foi nenhum bicho de 7 cabeças, foram configurações simples. A gente implementou um OSPF bastante simples na nossa topologia, mas nas próximas aulas a gente vai colocar laboratórios mais sofisticados, mais rebuscados, que representam melhor o que a gente vê no dia a dia, nas nossas redes, nos nossos provedores e etc. Bom, se você gostou, curta, compartilhe. Se ficou alguma dúvida aqui, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E é nóis!